Pronto, agora nós vamos entrar no próximo bloco. Nós estamos em uma aula só, e agora é o bloco onde nós vamos conversar. Vamos pegar o item aqui. Oi. Tá, deixamos isso para cima e vamos entrar no nosso quarto vídeo e o terceiro tema. Então, o tema agora, a ideia é a gente discutir, conversar sobre a diferença da psicanálise, da terapia cognitivo-comportamental. Qual a diferença desses dois? Debaixo desse vídeo, eu vou deixar o vídeo que eu achei bem interessante. Opa, cadê o vídeo? Está aqui. Esse vídeo da Luciana Carvalho. É um vídeo rápido, é só 3 minutinhos, e lá você vai poder ver ela falando dos dois. Eu vou pegar só a essência do que ela fala, para a gente poder olhar, porque a discussão vai ser rápida, para a gente poder entender esses dois, a diferença dos dois, da psicanálise e da terapia cognitiva comportamental. E até para que você possa se respaldar em como você processa, em como você faz determinada situação. Então, deixa eu fechar esse vídeo aqui e vamos agora conversar exatamente sobre isso. Qual a diferença da psicanálise para a terapia cognitivo-comportamental? Então, vamos lá. Primeira diferença. A psicanálise, ela estuda o inconsciente. Ela usa uma técnica de associação livre. E qual que é a ideia da psicanálise? Ela tenta entender o conflito que teve na sua mente e ele tenta tratar a causa. Então, a ideia aqui da psicanálise é acessar consciente e inconsciente, entender por que dentro do indivíduo, aí vai ter vários nomes, por que está dando choque? Por que eu tenho choque? Por que está acontecendo isso? Lá, lembra aquela parte da cegueira histérica? Por que isso? Por que ela está dando uma cegueira? Por que está acontecendo a cegueira? Aí eu vou entender por que ela ficou cega. Por que essa doença psicossomática aconteceu? Então, quando você vai para a psicanálise, ele quer entender por que a pessoa ficou em depressão. Qual é a causa? Por que aconteceu aquilo? Então, um processo de curar a pessoa é você entender o que aconteceu no passado, ir até o passado, entender aquela situação, para que você possa começar a trabalhar com a pessoa aqui, para ela simplesmente entender o processo e dela nascer a cura para ela poder entender e trabalhar esse conflito. Aí é um conflito com o filho. Como é que você vai trabalhar esse conflito com o filho, então? Aí você vai conversando com a pessoa e ela vai conseguindo se ajeitar, casado, para ela conseguir resolver aquilo. Ficou claro como é que a psicanálise trabalha? Aí, se você é inteligência emocional, se você é aluno de coach, se você é aluno do Master, você vai falar, peraí, Marcos, mas a gente faz isso. Sim, sim. Então, nós trabalhamos em uma área, quando a gente vai fazer alguns pontos, nós usamos uma base do que a psicanálise ensina, que é você entender o processo, principalmente quando é inteligência emocional, para você curar a pessoa de dentro para fora. Então, ela se entende, ela vê quem ela é, qual é a distância que ela tem. Por que eu faço o mapeamento? Porque o mapeamento vai mostrar quem é a pessoa e qual a distância que ela está do ideal, do registro dela interno e quem ela é, o ideal dela e quem ela está sendo. E aí eu vou aproximar essa pessoa do ideal dela. Ou seja, eu estou trabalhando de uma linha de trazer a pessoa ela entender o processo. Então, esse entender o processo, buscar a cura e tal, a gente tem uma ideia que viria da psicanálise também. Ficou claro? Perguntas? Tranquilo? Podemos avançar? Nas técnicas que a gente usa, digamos, a técnica da bolinha. Ok. Partindo do consciente, eu dou comandos, mas a pessoa acessa
querendo ou não, inconsciente, porque ela Sim, consegue imaginar e tudo mais, sem problema nenhum. certo. Mas ela continua consciente. Sim. Que técnica, como é que eu classifico? Isso é uma técnica. Não, é uma técnica de PNL que você está usando a pessoa a fazer um ensaio mental e ela está mexendo. Beleza, tranquilo. Qual o problema da hipnose com o ensaio mental? Ó, você vai usar uma técnica de PNL, só PNL. Você está usando consciente e inconsciente, está trabalhando o natural dela. Por exemplo, o cara está com a bolinha, está vindo, no meio do caminho ele fala bem assim, não quero fazer essa merda mais não, desculpa a expressão, mas não quero fazer essa merda. Ele não abandona? Não abandona ou não abandona? Sim. Ah, vai fazer a ponte. No meio da ponte humana ele fala que não vai fazer. Entendeu a diferença dos dois? Um você está dentro do cara. Você deu um comando, ele está sendo executado. Você não tem esse controle absoluto sobre isso. Ou seja, em outras palavras, você abriu o seu inconsciente, você que abriu, você entregou isso para outra pessoa controlar o seu corpo. Quem está controlando a ponte humana lá, o controle não está na pessoa, está na pessoa que está dando comando. É só assistir o vídeo de novo, gente. Essa história de falar, mas o cara ele se permitiu, beleza, não estou questionando isso. E a abertura é o cara que dá. Eu sou hipnotizado se eu quiser. Aí entra, até quando? Porque se eu estou usando essa técnica direto, minha mente ela é programável. Ok? Eu estou dirigindo, a primeira vez para dirigir, eu vou lá, sento e tenho que fazer todo um processo para aprender a dirigir. E depois? Eu preciso fazer esse esforço todo para dirigir? Não, é automático. Às vezes, hoje, por exemplo, eu fiz isso. Saí da casa da minha tia, quando eu assustei, eu estava aqui em casa. Eu não estava dirigindo. Era o meu inconsciente que tomou conta e foi dirigir, porque já estava programado como dirigir. Então, essas interações, eu tenho que tomar cuidado quando é direto. Entendeu a diferença, Cintia? Consciente e inconsciente, eu estou trabalhando isso o dia inteiro. Sim. O problema não é se eu estou acordado ou se eu estou dormindo. Isso não me interessa. Interessa se, na hora do acesso, se o meu consciente controla. Na realidade, o que aconteceu é retirada do consciente, não é que eu não esteja consciente. O que acontece é que eu não tenho controle de forma consciente. Naquela, digamos, na hora que o cara tá fazendo a ponte humana, se ele resolver que ele vai sair da hipnose, ele não consegue. Ele só consegue se o cara der o Der o comando. comando. A mesma coisa se ele der o comando, por exemplo, Cíntia, você não vai ver o seu filho mais. Quem tem que dar o comando para você sair disso? É ele. Aí vem um cara me falar que isso é natural. Ah, por favor, me poupe. Se eu tenho que dar o comando para você voltar, significa que quem tem o controle é você ou eu? Sou eu, pô. Eu não posso achar que eu não posso ser enganado pelo que as pessoas dizem, porque elas querem, como você disse, é uma técnica que no passado as pessoas viram o erro dela e falavam desse erro. E aí, essa técnica veio com força porque você resolve um problema hoje. Por exemplo, nós vamos chegar na PNL. A PNL resolve problemas. Agora, se eu vou atacar o código-fonte direto, a técnica da PNL vai ser multiplicada. Agora, qual é o efeito disso? Lembra, não estou questionando se funciona ou não funciona. A hipnose era só dar o comando. Você colocou PNL junto aqui, você potencializou a hipnose de uma forma, você multiplicou isso daqui para uns 10, para uns 100. Você potencializou a ferramenta 1000 vezes, porque está aberto e agora você sabe como programar. Mas a pergunta não é essa, não é se funciona. É quais os efeitos colaterais de usar isso. Beleza, pessoal? Tanto que tem gente fazendo curso de hipnose e a maior parte do curso de hipnose não é hipnose, é PNL. Eu já tive, essa semana eu já ouvi 2 pessoas falando isso. Ah, Marco, eu fui fazer o curso de hipnose, era tudo PNL, eu já tinha feito lá. Eu falei, então, é porque ele abre com a hipnose,
E ele pega as técnicas de PNL e traz para cá. Aí potencializou o negócio. E, na verdade, digamos, tem aquele carinha, esqueci agora, não sei o que, Pyong Lee, um negócio assim. Isso. Hipnotizando o povo, fazendo gracinha. Tipo, ele não resolve nada da vida de ninguém. Ele tá só fazendo um showzinho, Sim, né? e ganha dinheiro com isso. Abrir o inconsciente da pessoa para ser implantada uma ideia, você tem que saber o que você vai implantar e como implantar para ter os resultados que a pessoa deseja. Mas ele sabe... Então, mas se você pegar outros vídeos dele, ele sabe PNL. Ele joga ensaio mental em outros lugares. Aí o que vai acontecer? Ele sabe usar hipnose e ele sabe usar PNL. Então, ele abriu o código-fonte e ele reprogramou. Ou seja, a técnica vai te multiplicar. É muito mais forte. A Cíntia fazendo uma PNL, um ensaio mental, ou a Cíntia fazendo uma linha do tempo, que faz com que a pessoa volte no momento que ela foi abusada sexualmente. Exemplo. E volte. Você fazendo isso é uma coisa. O cara vendo com a hipnose, abrir o código-fonte, começar a usar a linha do tempo, é outra coisa. É outra coisa. Vai ser mais eficiente? Vai. Vai, gente. Eu não posso dizer que não vai. Vai ser mais eficiente. Só que a minha pergunta não é essa. Não é se é mais eficiente ou menos eficiente. É quais os outros efeitos que vão causar. Qual a programação que eu estou fazendo? Não é daqui. É a programação macro. Como que fica o meu livre-arbítrio? Como é que fica, por exemplo, quem é cristão, um caso de possessão? Eu estou abrindo o meu código-fonte. Eu estou permitindo que outro ser domine o meu corpo, domine a minha forma de usar. Beleza? Chegou uma pergunta, peraí. Isso. Olha, teve um texto, pena que ele colocou privado para mim. O Assi diz o seguinte: usa a hipnose para demonstrar o poder que é possível exercer sobre uma pessoa. Viram a frase que ele usou? Então, ou seja, quando esses caras fazem um show, eles estão mostrando, por exemplo, você pode ver que eles dão risada, eles se amarram. Por quê? Porque ele está mostrando o poder que ele tem sobre o outro. Isso é claro, gente. Pega os vídeos para assistir. Então, eu não posso desmistificar. Eu preciso desmistificar, mas dizendo a verdade. Ela é uma técnica que um controla o outro. É um controle. É um controle. E quem faz, você pode ver que o cara se sente o cara. Então, isso tem muito a ver com o meu ego. E aí, quando a gente chegar na parte bíblica, você vai ver que tem um texto bíblico que ele diz assim, deixa eu tentar lembrar aqui, Eclesiastes 8:9, ele diz que ao dominar, eu vou parafrasear, ele diz assim, que um homem, ao controlar a mente de outro homem, faz isso para sua própria desgraça. Entenderam o que eu acabei de dizer? A Bíblia diz que se eu controlo a mente da Cíntia, eu estou fazendo isso para minha própria desgraça. Porque eu começo a me colocar, aí vem coisa de ego e tal, vamos deixar para o princípio bíblico, me perdoe. Cada módulo com o seu, beleza? Posso só Pode. um paralelo, né? O que você, além do outro ser humano, nessa posição, assim, tá meio que brincando de Deus, na minha concepção. Sim. E aí, o que acontece? Se Deus nos deu o livre-arbítrio e ele não interfere diretamente na nossa vida, né? Ele coloca acessórios para a gente melhorar, mas ele não faz da gente bonecos para fazer a vontade dele, né? Exatamente. Por que outro ser humano vai fazer? E aí entra, eu estou permitindo, se eu passo por hipnose, que o outro ser me domine. Sim, sim. E aí eu estou abrindo a mão do meu livre-arbítrio, entregando para a mão de outra pessoa para ele me dominar. E falar que não domina, gente, é mentira. É só olhar os vídeos, olhe com senso crítico agora.
Lembre-se que uma mentira dita várias vezes passa por verdade. Uma mentira dita várias vezes passa por verdade. Então, dizer que não assim, controla, pô, fala sério, meu irmão. eu não vi esse palestrante, o hipnólogo lá, aí eu não acredito em coincidência, né? O que acontece? Ele entrou no palco, eu fiquei extremamente apertada para ir no banheiro. E aí, saí. Quando eu voltei, já estava todo mundo hipnotizado, entendeu? Então, eu vi os efeitos, né? E aí, realmente, teve esse caso dessa pessoa com a água jogando na cabeça, teve um cara que ele falou, a partir de hoje, o número 8 não existe mais para você. Ele mandava o cara contar, o cara pulava do 7 para o 9, entendeu? Então, eu vi nitidamente com os meus próprios olhos, não foi por vídeo, entendeu? Entendi. Gente, ó, vamos... a parte da hipnose, do que ela faz, como funciona, ficou claro? Ó, da psicanálise, porque agora a gente precisa deixar claro a diferença entre psicanálise e terapia cognitivo-comportamental. Beleza? Então, agora vamos à psicanálise. Ficou claro? Trabalha com o inconsciente, mas sempre trabalhando com essa casada para entender e fazer o processo. Nós utilizamos o conceito da psicanálise, dessa ideia de ir lá entender a causa para trazer. Agora eu quero ver a teoria cognitivo-comportamental. Essa teoria, vamos abrir aqui para a gente colocar os itens dela. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia que vai trabalhar com a sua parte cognitiva, ou seja, com a sua mente, para criar um comportamento. Então, ela vai trabalhar, não é em cima do inconsciente, ela vai trabalhar em cima da sua consciência. Ela vai ouvir a sua história, ela vai traçar uma estratégia racional para mudar o seu comportamento através de um treinamento. Então, vamos lá. Quando eu estou usando, por exemplo, a agenda emocional, vocês que são da aula de inteligência emocional, quando você usa a agenda emocional, você não está forçando o cara, durante 15 dias, fazer um comportamento repetitivo? É ou não é assim? Quem já usou? Não é isso? Você vai colocar lá para ele ir 3 vezes na academia. Você vai colocar lá para ele abraçar as pessoas. Você vai colocar para ele impactar 10 pessoas durante aquela semana. Ou seja, você está fazendo ele repetir um comportamento. Então, você entendeu o sujeito e você colocou para ele poder fazer isso. Ok? Ó, o Stefano colocou, eu uso sempre a agenda depois do mapeamento. Ok, mas por que a gente usa depois? Porque é 15 dias que a gente faz a pessoa repetir um comportamento e esse comportamento, por ela repetir o comportamento, esse comportamento acessa a mente dela, consciente, e depois acessa o inconsciente, reprogramando algumas ações. Então, é por repetição, ele guarda aquilo que ele repetiu. Então, a ideia da terapia cognitivo-comportamental é você entender o sujeito, entender a parte cognitiva que está por trás e colocar aquele sujeito para repetir um comportamento, e esse comportamento vai reprogramar esse sujeito. Consciente e inconsciente. Trabalho natural, trabalho que nós vimos que não tem problema. Por isso que nós utilizamos esses conceitos, não a terapia cognitiva comportamental como inteira, mas uma parte, o conceito de lá, nós extraímos, criamos ferramentas, junto com inteligência emocional, junto com o coach, para que você pudesse acessar e fazer a mudança do seu cliente. Ficou claro esse processo? Alguém quer falar sobre isso? Pode falar. A gente faz o mapeamento e aí a agenda é na semana seguinte, né? Isso. Pode acontecer, aí depende muito, porque a sessão ela pode ser
tipo, uma semana, né, semanal, mas eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que está muito abalada, eu posso fazer a primeira sessão, eu já fiz isso. A primeira sessão eu dei um mapeamento. Aí, do mapeamento, aí esse daqui era para vender o processo. No mesmo dia eu virei para a pessoa e falei, vem cá, estou vendo que você está meio baqueado e tal, vamos dar o processo agora? Vamos fazer a primeira sessão agora? Vamos. Aí eu sentava a agenda logo e ela já saía dali para executar a agenda já no primeiro dia. Então, Entendi. depende, você pode utilizar os dois, porque a agenda, o mapeamento, você pode usar para fechar o processo. Beleza? A gente fez na aula ao vivo e na gravada eu deixo claro isso também. Então, você fechou o processo. Você pode começar com a agenda no mesmo dia, ou na semana que vem, ou um dia depois. Eu já fiz de tudo. Já coloquei no mesmo dia, já coloquei uma semana depois, já coloquei no dia anterior, não, no dia posterior. Então, atendi o cara na quinta, na sexta-feira, ele foi e apliquei a agenda. Ficou claro, gente? Ficou. Ótimo. Tem mais alguma pergunta? Vocês entenderam, então, que nós estamos fazendo várias técnicas. Então, a psicanálise, ela trabalha com o inconsciente? Sim, ela trabalha com o inconsciente, mas sempre naquela ligada, consciente e inconsciente, trabalhando os dois juntos. Beleza? E, deixa eu ver mais o que a gente falou. Terapia cognitivo-comportamental. Nós temos técnicas dentro do coach, dentro da inteligência emocional. E a ideia principal é montar uma estratégia racional para que esse indivíduo, ao repetir essa estratégia, ele muda o comportamento dele através do treinamento que você vai fazer, através da repetição de algumas situações, de algumas técnicas. Beleza? Para mim, fechou o conteúdo. Aí agora eu preciso saber se tem mais alguma pergunta, que aí eu vou encerrar mais um bloco. Tem alguma pergunta? Não, para mim está claro. Então... Para mim também. Vamos tentar... Cléia, você está querendo falar, Cléia? Dar conta de fazer os blocos todos. Tá ok. Então, fechamos mais um. Deixa eu parar a gravação.